Fala, turma, tudo bem? Tá vendo esse cenário maravilhoso que a gente se encontra aqui hoje? Pois é, estamos em uma caverna, especificamente Caverna Terra Ronca. E hoje nossa aula é sobre o quê? Cavernas, obviamente. Então, galera, nossa caverna de cenário foi essa, Caverna Terra Ronca. Impressionante, o Parque Nacional Terra Ronca, na verdade, o Parque Nacional Terra Ronca, ele fica localizado a 300 quilômetros de Brasília, numa cidadezinha chamada São Domingos. E a gente tem em média aqui 300 grutas, o que dá para ter um panorama magnífico para o visitante, o turista, enfim, etc. E por que esse nome estranho de Terra Ronca, pessoal? Então, a caverna recebe esse nome por causa do barulho dos rios que passam dentro da caverna e, com isso, emitem esse som. E aí a gente está falando de caverna, tudo mais, mas meu Deus, o que é uma caverna? Você está em casa agora e está se perguntando o que é uma caverna? Então, galera, uma caverna, segundo a espeleologia, que o quê? Calma aí que tá um pouco difícil o acesso aqui. Espeleologia, que é o ramo da ciência que estuda o assunto. Uma caverna é toda cavidade rochosa, um desenvolvimento horizontal ou vertical, que tem dimensões que permitam o acesso de seres humanos. E aí? Mas as cavernas não se restringem apenas a essas formações calcárias. Nós também temos cavernas em geleiras, por exemplo. Lembra da caverna que o super-homem ia lá para pegar conselhos com o pai dele? Pois é, um exemplo. Em Recifes, enfim. Isso é uma caverna e essas são as diversas vertentes delas e tem outras também. Galera, e vem a pergunta, professor, por que estudar caverna? Por que estudar essas cavernas? Porque as cavernas são como um grande cofre sem trancas. E nesse cofre nós encontramos história geológica da Terra, história dos nossos ancestrais e diversas outras características. E além do que essas cavernas, principalmente as aqui de Terra Ronca, elas são formadas por rochas calcárias. E o calcário tem uma importância econômica magnífica, seja para a produção de cimento, matéria-prima para a produção de cimento, vidro e até para redução da acidez do solo, para a agricultura. Então, obviamente, com essa importância do calcário, a especulação de toda essa rocha é maior ainda. E galera, vem a grande questão, como se formam essas cavernas? Pois é, o processo de formação dessas cavernas acontece da seguinte maneira. A água, gotículas de água da chuva se fundem com o que? CO2, dióxido de carbono. E aí acontece o que? Chuva ácida. Essa chuva ácida, quando entra em contato com o solo, o que acontece? Ela passa pela primeira camada do solo e penetra o que? A rocha calcária. Não que todas as cavernas sejam por rochas calcárias. Temos exemplo de rocha basáltica, por exemplo, que são cavernas também. E beleza, voltando ao nosso processo da formação da caverna, exemplo dessa aqui calcária, a água ácida já precipitou, atravessou as primeiras camadas do solo, desceu até a rocha, e aí, meu querido, ocorreu o processo de dissolução. Esse processo de dissolução atingiu a rocha de tal maneira que foi cavando cavidades, ficou meio estranho, enfim, foi isso que aconteceu, o que gerou esses ocos. Posteriormente, temos cavernas. Aqui em Terra Ronca a gente tem rios que passam por dentro dessas cavernas e você encontra essa característica em outros lugares. Acontecido esse processo, essa mágica maravilhosa das cavernas, nós temos outros processos, que são o quê? Espeleotemas. São aquelas figuras bonitas como estalactite, estalagmite, cortinas que se formam. E aí, como é que isso acontece? Pois é, inclusive, uma dessas está em processo de formação agora, se a gente puder observar ali, ó. Não dá pra ver direito, mas ela está em processo de formação. E aí? Como que essas estalactites se formam? Se formam da seguinte maneira. Aquele CO2 lá em cima que fundiu com a gotícula de água e entrou em contato com o solo, que eu não falei, se tornou mais ácida ainda, essa água ácida, quando ela atravessa e já tem todo o oco da caverna formado, acontece o seguinte. O CO2, quando entra nesse ar da caverna, ele se dispersa da gotícula de água e a água não fica mais ácida, porque é fundamental a importância para a formação da caverna que essa água seja ácida. Não sendo mais ácida, ela se recristaliza, formando o quê? Estalactite. E nesse processo ainda pinga
os pingos vão entrando em contato com o solo, formam as estalagmites, de baixo para cima. E aí, com o passar dos anos, nós temos o que? Formação de colunas, cortinas e diversos outros espelhotemas. Só a título de informação, cada metro de estalactite leva uma média de 1000 anos para se formar. Então, galera, quando você vier visitar um lugar desse aqui, é de suma importância que você preserve e não fique tocando, enfim. A gente tem que falar também dessa questão da importância da caverna para o turismo e, além do turismo, você ter esse registro histórico dos nossos ancestrais e também serve de esconderijo para super-heróis como o Batman, por exemplo. Então, galera, é importante o estudo das cavernas, a preservação das mesmas. Também é bacana pra caramba vir aqui, se aventurar e até ostentar no Facebook com as imagens radical. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!